E aí, bora falar de um dos assuntos mais quentes da tecnologia hoje? É isso mesmo, vamos desvendar o que é o tal do machine learning, ou aprendizado de máquina. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1.000.000, né? Como é que uma máquina realmente aprende? A gente vê isso em todo lugar, nas recomendações de filme, nos assistentes de voz, nos carros que dirigem sozinhos. Por trás de tudo isso, tem um cérebro aprendendo. E é exatamente esse motor que a gente vai investigar hoje. Então, olha só nosso roteiro de hoje. A gente começa com um panorama geral da inteligência artificial, depois mergulha no motor, que é o machine learning, entende as 3 principais formas de aprendizado e fecha vendo como tudo isso já está no nosso dia a dia. Ok, vamos lá. Para entender o que é machine learning, a gente tem que dar um passo para trás primeiro. É preciso colocar ele no lugar certo, sabe? Dentro do universo gigante que é a inteligência artificial. É tipo, não dá para entender uma cidade sem antes entender em que planeta ela fica. Então, de forma bem direta, a inteligência artificial é essa busca, essa grande missão da computação de criar máquinas que consigam fazer coisas que até então só a gente, com nossa inteligência humana, conseguia fazer. Coisas como pensar, resolver problemas, aprender. É uma ideia bem antiga e super ambiciosa. E para ir a funcionar, ela se apoia em 4 pilares, 4 conceitos-chave. Pensa numa receita de bolo que fica fácil de entender. Os algoritmos são a receita, o passo a passo. Os dados são os ingredientes essenciais. O treinamento é o processo de botar a mão na massa, misturar tudo e assar. É aqui que a mágica do aprendizado acontece. E o modelo? Bom, o modelo é o bolo pronto. É o resultado final que a máquina vai usar para tomar decisões. E só para registrar, toda essa nossa conversa de hoje está sendo guiada por este material de referência aqui, o Manual de Inteligência Artificial. Ele ajuda a gente a não se perder no meio de tantos conceitos. Beleza? Agora sim a gente chega no coração da coisa. Se a inteligência artificial é o carro, o machine learning, ou ML, é o motor. É o que dá a potência, o que faz a IA moderna andar para frente. É o que permite que o carro não só siga o mapa, mas aprenda com a estrada. E aqui está a grande virada de chave. A sacada do machine learning é essa. Em vez de um programador ter que escrever milhões de linhas de código com regras para toda e qualquer situação, o sistema aprende sozinho. Ele olha para os dados, encontra os padrões e cria as próprias regras. É, literalmente, aprender com a experiência. Tá, mas como é que a máquina aprende na prática? Não existe um jeito só. Pensa que existem 3 estilos de estudo principais que as máquinas usam. São esses 3 aí: o supervisionado, o não supervisionado e o por reforço. Para ficar fácil, o supervisionado é tipo ter um professor te dando a cola. O não supervisionado é ser um detetive por conta própria. E o por reforço é aprender na base da tentativa e erro, como no videogame. Começando pelo supervisionado. Aqui a gente dá para o sistema um monte de dados que já vêm com a resposta certa, tudo rotulado como se fosse um gabarito. Por exemplo, a gente mostra milhares de fotos de gatos com a etiqueta gato e milhares de fotos de cachorros com a etiqueta cachorro. A ideia é que depois de ver tudo isso, ele consiga olhar uma foto nova e dizer, opa, isso é um gato. E um exemplo clássico disso, que todo mundo conhece, é o filtro de spam. Ele aprendeu o que é lixo eletrônico porque milhões de vezes a gente marcou um e-mail como spam. Ele foi aprendendo os padrões e hoje faz esse trabalho sozinho, limpando nossa caixa de entrada. E para fazer isso, existem algoritmos famosos, como a regressão linear e as árvores de decisão. A regressão é ótima para prever números, tipo o preço de um imóvel. Já a classificação, como o nome diz, é para colocar as coisas em caixinhas, spam ou não spam, aprovado ou reprovado. Agora, mudando de estilo, vamos para o modo detetive, o aprendizado não supervisionado. Aqui o jogo é outro, não tem gabarito, não tem resposta certa, a gente joga um monte de dados para a máquina e o desafio dela é, se vira aí e encontra uma ordem nesse caos. Ela tem que achar padrões, agrupar coisas parecidas, tudo por conta própria. Sabe quando uma loja online recomenda um produto que parece que foi feito pra gente? É isso. O sistema olhou o histórico de compras de todo mundo, sem saber nada sobre as pessoas, e criou grupos, clusters de clientes com gostos parecidos. Aí ele pensa, bom, se o pessoal desse grupo comprou A e B, quem comprar A provavelmente vai gostar de B também. Então, o grande poder dessa abordagem é resolver problemas de clusterização, ou seja, de agrupamento, é basicamente pegar uma nuvem de pontos de dados todos bagunçados e encontrar os grupinhos que fazem sentido ali no meio. E o mais incrível é que a máquina faz isso sem nenhuma dica, só analisando o que se parece com o quê.
E, finalmente, a terceira forma de aprender, por reforço. Essa aqui é talvez a mais intuitiva, porque parece muito com a gente aprendendo. Imagina aprender a jogar videogame. O sistema, que a gente chama de agente, vai tentando as coisas. Fez uma jogada boa? Ganha pontos, uma recompensa. Fez uma jogada ruim? Perde vida, uma punição. Com o tempo, ele vai aprendendo qual é a melhor estratégia para maximizar os pontos. É exatamente essa técnica que cria aquelas IAs que vencem os melhores jogadores de xadrez do mundo. Elas aprendem jogando contra si mesmas milhões e milhões de vezes. Mas não é só para jogo não, hein? É assim que um robô aprende a andar, caindo e levantando. Ou que um sistema aprende a controlar semáforos para melhorar o trânsito. O segredo aqui é esse ciclo sem fim. Ação, feedback, aprendizado. Ação, feedback, aprendizado. A cada tentativa, a estratégia fica um pouquinho melhor. A máquina não começa sabendo as regras, ela descobre as regras jogando. Certo, muito legal a teoria, mas e na prática? Onde a gente vê isso? A verdade é que o Machine Learning já saiu dos laboratórios faz tempo e está em todo canto, influenciando o nosso dia a dia. Pensa só, o sistema de recomendação da Netflix usa aprendizado não supervisionado para agrupar quem tem gostos parecidos. O banco que detecta uma fraude no cartão de crédito usa aprendizado supervisionado, treinado com milhares de exemplos de transações que eram fraude e que não eram. Isso está na saúde, ajudando a prever doenças, no marketing que personaliza ofertas para a gente e até naqueles chatbots que conversam de forma cada vez mais natural. Então, se for para resumir tudo em uma frase, é isso. Machine Learning é sobre ensinar computadores a aprender a partir dos dados. É a grande mudança de paradigma. A gente para de programar regras e passa a treinar modelos. É isso que torna a IA de hoje tão poderosa. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Pensa num carro autônomo. Para reconhecer uma placa de pare, ele usa aprendizado supervisionado. Para entender os padrões do trânsito num cruzamento, ele usa o não supervisionado. E para decidir se acelera ou freia, ele usa o aprendizado por reforço. Os três estilos trabalhando juntos. E é essa combinação que está criando sistemas cada vez mais inteligentes, o que nos deixa com a pergunta: se as máquinas podem aprender de tantas formas diferentes, qual é de fato o limite?